Os tolos fazem isso todos os dias e só percebem o erro quando já é tarde demais. Nesse vídeo vou revelar verdades profundas sobre esse assunto. Fique comigo até o final do vídeo, porque Deus está vendo sua vontade de ser uma pessoa melhor. Vamos iniciar esse vídeo. Os tolos fazem isso desde Gênesis. Eles acham que podem viver sem ouvir a voz de Deus. Foi assim com Adão e Eva. Deus falou claramente, com amor, mostrando o caminho da vida. Mas eles deram ouvidos à serpente, confiaram mais em si mesmos do que no Criador, e escolheram o que parecia bom aos próprios olhos. Veja, não foi falta de informação, foi desobediência. O tolo sempre pensa, só dessa vez não tem problema. Ele acredita que pode tocar no fruto proibido sem colher as consequências. Mas em Gênesis aprendemos uma verdade simples. Toda desobediência gera dor, separação e perda. Deus não queria afastar o homem, queria protegê-lo. Mesmo assim, o tolo faz isso. Troca a presença de Deus por um prazer momentâneo. E depois se pergunta por que o coração está vazio. Talvez hoje Deus esteja falando com você, como falou no jardim. Ele ainda chama, ainda busca, ainda oferece restauração. A diferença é a escolha. O tolo ignora a voz de Deus. O sábio se arrepende, volta e vive. Ainda em Gênesis, Caim conhecia a Deus. Ele sabia como se aproximar do Senhor, mas escolheu fazer do seu jeito. Quando sua oferta foi rejeitada, Deus falou com ele com misericórdia, quase como um pai aconselhando um filho. O pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Mesmo assim, Caim ignorou o aviso. O tolo faz isso. Ele rejeita a correção, alimenta a inveja no coração e acredita que pode controlar o mal. Caim deixou o pecado crescer até se tornar violência. Ele matou o próprio irmão, Abel, achando que poderia esconder seu erro. Mas ninguém foge das consequências. Caim perdeu a paz, tornou-se errante sobre a terra e carregou o peso da culpa por toda a vida. Deus continuou sendo justo e misericordioso, mas a escolha de Caim trouxe dor que poderia ter sido evitada. Essa história em Gênesis nos ensina algo simples e profundo. O tolo ignora a voz de Deus antes do pecado e depois sofre as consequências que tentou evitar. Deus sempre avisa. Cabe a nós ouvir. Ainda em Gênesis, Jacó agiu como um tolo. Enganou o próprio irmão, mentiu para o pai e tentou conquistar as promessas de Deus do seu próprio jeito. Ele acreditava que podia controlar tudo com astúcia. Por causa disso, precisou fugir. Viveu anos com medo e colheu as consequências das suas escolhas. Mas algo mudou. Sozinho, no deserto, Jacó teve um encontro com Deus. Ali ele entendeu que não podia mais viver confiando apenas em si mesmo. Depois, em outra noite decisiva, ele lutou com o anjo do Senhor. Jacó saiu mancando, mas saiu transformado. Ele parou de lutar contra Deus e começou a depender dele. O tolo faz isso, confia na própria força. O sábio faz diferente, se rende. Os provérbios falam com clareza sobre isso. Os tolos fazem isso. Desprezam a sabedoria e a correção. Eles não querem ouvir conselhos, rejeitam a disciplina e acham que sempre estão certos. A Bíblia diz que o tolo confia no próprio coração, enquanto o sábio busca entendimento em Deus. O tolo fala antes de pensar, reage movido pela ira e se orgulha da própria opinião. Ele ignora os avisos, ri do pecado e só leva a sério quando as consequências chegam. Por isso, Provérbios ensina que o caminho do tolo parece certo aos seus próprios olhos, mas no fim, conduz à dor. Deus, porém, faz um convite cheio de graça: ouvir, aprender e mudar. O sábio não é aquele que nunca erra, mas aquele que aceita a correção. Em Provérbios, a diferença é simples. O tolo resiste à verdade, o sábio se rende a ela. Quem ouve a voz de Deus hoje evita lágrimas amanhã. Em Levítico vemos pessoas que agiram como tolas e sofreram consequências sérias. Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão. Eles conheciam a presença de Deus. Sabiam como o fogo do altar deveria ser tratado. Mesmo assim,
Fizeram algo perigoso. Ofereceram fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado. Pode parecer pequeno, mas foi desobediência. Eles acharam que poderiam se aproximar de Deus do seu próprio jeito. O tolo faz isso. Ele pensa: Deus vai entender. Não é tão grave. É quase a mesma coisa. Mas em Levítico aprendemos que Deus é santo e leva a obediência a sério. Nadab e Abiú ignoraram a instrução clara e pagaram um preço alto. Essa história não é sobre um Deus severo sem amor. É sobre pessoas que trataram o sagrado com descuido. A tolice deles foi achar que a presença de Deus podia ser manipulada. Levítico nos ensina algo simples: quem honra a Deus, vive. Quem o desobedece conscientemente, sofre as consequências. A sabedoria começa quando paramos de fazer do nosso jeito e passamos a obedecer ao jeito de Deus. A palavra de Deus não foi dada apenas para falar de céu ou inferno, mas como uma proteção para a vida, aqui e agora. Deus não cria mandamentos para tirar a alegria do ser humano, mas para evitar dor, destruição e arrependimento. Quando a Bíblia fala sobre pureza sexual, não é só sobre pecado, é proteção. Sexo sem compromisso com qualquer pessoa pode trazer doenças físicas, mas também algo mais profundo. Feridas emocionais, apego quebrado, culpa, comparação, vazio interior. Deus conhece o coração humano. Ele sabe que o corpo pode até esquecer, mas a alma guarda marcas. O mesmo acontece com a bebida alcoólica. A Bíblia não alerta apenas por causa do pecado, mas por causa das consequências. O álcool pode se tornar fuga, vício, perda de controle. Ele abre portas para ansiedade, depressão, agressividade e transtornos emocionais. Quantas famílias foram destruídas não por falta de amor, mas por excesso de bebida? Veja, Deus age como um pai amoroso. Um pai não diz não faça isso para punir, mas para proteger. Quando Deus diz não, Ele está dizendo: eu quero te guardar do que pode te destruir. A palavra de Deus é cerca, não prisão. É remédio, não castigo. É proteção para o corpo, para a mente e para a alma. Quem obedece não perde liberdade. Quem obedece, preserva a vida. Em Apocalipse vemos claramente o que os tolos fazem. Eles endurecem o coração mesmo depois dos avisos de Deus. Pragas caem, juízos são revelados, a verdade é escancarada. E ainda assim muitos não se arrependem. A Bíblia mostra que mesmo vendo o poder de Deus, os tolos preferem continuar em seus pecados. Eles amam mais o sistema deste mundo do que a verdade. Trocam a eternidade por prazer momentâneo, rejeitam o arrependimento e chamam a rebeldia de liberdade. O tolo faz isso. Zomba da graça enquanto ainda há tempo. Ele acha que o amanhã sempre vai chegar, que ainda dá para mudar depois. Mas em Apocalipse aprendemos algo sério. Chega um momento em que o tempo acaba. Deus não avisa para assustar, Ele avisa para salvar. Apocalipse não é só um livro de juízo, é um último chamado ao arrependimento. O sábio ouve hoje, o tolo ignora e sofre as consequências. Ainda há tempo. Enquanto há voz, há escolha. Esse vídeo está terminando? Deixe um amém nos comentários como uma forma de gratidão a Deus.